Estamos de volta e você aí, está preparado para a surpresa? Foco na surpresa. É o nosso bolo surpresa de creme de avelã. Mais uma obra da Cecília Victória. Tudo bom, Cecília? Tudo, Pamela, e você? Também, sou fã do seu trabalho. E tô Amém. curiosa para saber qual que é a surpresa desse bolo. É a técnica que a gente vai usar. Vai escorrer creme? Não é assim, ó. Quando a gente assa um bolo, a gente põe a massa no forno. Certo. Essa daqui a gente vai colocar metade da massa, vai deixar ela pré-assar, vai rechear e vai colocar massa crua em cima dessa massa pré-assada. Nossa, que diferente. Deve ficar muito cremoso esse bolo. Não, fica normal. Fica normal? Fica. Uau, vamos entender na prática então. Vamos lá. Anote os ingredientes primeiro do recheio. São 250 gramas de creme de avelã e meia xícara de chá de cacau em pó. Agora você precisa de 360 gramas de ovos ou 6 ovos médios. 2 xícaras de chá de açúcar refinado peneirado. 2 colheres de sopa de óleo, pode ser milho ou girassol. 1 colher de chá de essência de baunilha. 1 xícara de chá de água morna. 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo peneirada. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Então são ingredientes simples, né, que nós temos em casa. Isso. E a diferença aqui é então nessa técnica. Isso. Na verdade é um pandeló. Tá. E esse pandeló é bem coringa. Então o que eu fiz? Eu coloquei, já bati aqui os ovos inteiros, a baunilha, o óleo e a água. Tem que ser água morna. Ok. Tá? E aí a gente só vai bater mais um pouquinho, tá? Ai, que bonito que ficou. É, ele fica bem espumoso. Então, olha, assim que ele cresceu bem, né, ele tá bem airado, cheio de espuma. Assim que ele cresceu, ficou bem, porque assim, geralmente, conforme o bowl, ele vai chegar até a boca do bowl. Aqui a gente não vai deixar, tá? Por causa do tempo. E a gente vai colocar agora a farinha e ela já vai aumentando o volume, ó. Mas em casa A farinha eu não, começo perdão, o açúcar. Isso. Em casa eu começo a colocar o açúcar quando ele estiver bem grande, Isso, né? assim que bater mais ou menos 5 minutos, você já coloca o açúcar, ó, ele já tá aumentando. Aí, deixou mais uns 30, 40 segundos, a gente vai parar a batedeira, vai tirar daqui, né? Só levantar o pininho pra cima. Esse É, atrás de esse você, daqui, peraí. isso aí É que ela é bem meio pesada, pesadinho. né? Foi. E a gente vai tirar daqui. Tá, deixa E eu aí ver. você vai agregar aos poucos a farinha. Isso. A gente vai colocar isso daqui, ó. Quer me dar o Põe bico? pra lá, fazendo favor. Claro. A gente vai colocar aqui, Pamela, ó. Olha, tá vendo? Ele tá bem airado, ó. Ó. Né? Você me pega uma espátula? Então esse processo vai garantir que a massa fique lisinha. Isso. A massa vai ficar bem lisinha, ó. Então É é um questão... pão de ló, bem fofinho. Isso. Agora o que a gente vai fazer? Vai misturar a farinha no fermento. Gente, é um pandeló simples, tá? Vai misturar somente a farinha no fermento e agora vai colocar a farinha nessa mistura dos nossos ovos, né? Eu poderia seguir na batedeira ou não? Não, essa fase tem que ser na mão, tá? A gente vai colocar porque senão vai perder muito ar, ó, tá vendo como ele desce? É, afunda, né, a farinha. A massa tá Afunda. levinha. É, então a gente vai ter que fazer esse movimento, ó, de baixo para cima e aos poucos você vai agregando a farinha. Vai adicionando e não pode bater, viu, Pamela? Aqui é Entendi. só misturar e tem que ser com fouet, tá? Com delicadeza, então. É, porque na verdade ele vai fazer o fouet, ele faz o quê? Uma velocidade menor, mas como se fosse a batedeira. Só que a batedeira, ela tem uma velocidade maior do que a mão da gente, né? Sim. E se você for fazer essa etapa na batedeira, ele vai perder todo o ar. Eu vou deixar então você à vontade para lidar com muito carinho com a nossa massa e incorporando aos poucos a farinha, porque agora eu tenho uma dica para pormos aos poucos a farinha no nosso Isso. pão de ló. E Olha. esse é o ponto que eu quero. Olha, Nossa, que massa linda, lisinha. vendo? Olha, ela fica bem levinha. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar metade da massa na forma, Tá. certo?
E tem que ser uma forma alta, viu, gente? Essa sua forma tem qual tamanho? Ela tem 20 por 10, Ok. tá? Então, olha, eu coloquei metade da massa e nós vamos levar para assar. E você untou com alguma coisa? Eu forrei ela com papel manteiga, inclusive as laterais, Tá. Então, eu colocaria para assar. Mais ou menos 20 minutos. Esses 20 minutos, eles vão me dar a certeza de que a lateral dela, a borda dela, ela tá mais assadinha, né? E aí você vai pegar com a mão e vai tocar o topo da massa. Se ela não sair massa no seu dedo, porque ela tá sequinha, então ela já tá estruturada. E a borda, como eu falei, ela já vai estar mais assada. E aí, é hora de colocar as nossas bolinhas. Certo. E aí, ó, eu trouxe aqui Então uma esse massa. é o ponto da massa, né? Essa daqui tá um pouquinho mais assada, porque a gente tem que fazer a demonstração. E aí a gente vai rechear com umas bolinhas de Nutella. Como que Com umas você bolinhas fez as de creme bolinhas de do creme de avelã? Com umas bolinhas de creme de avelã que eu coloquei nessas forminhas de acetato. Certo. Em casa pode colocar papel manteiga e fazer uma bolinha com a mão mesmo, ou colherada, e aí joga no freezer. É só o creme no freezer? Só o creme de avelã, coloca no freezer e deixa mais ou menos 1 hora, 1h30. Eu gosto assim porque fica mais bonitinho, né? Todo mundo tem forminha de acetato assim, né? Pode colocar na forminha de gelo. Ah, não vai sair, né? Não pode. Dá certo? Pode desde que você coloque um pouquinho de manteiga. Aí ela sai também e ficam quadradinhos, né? Não bolinhas. Isso. E aí a gente passa essas bolinhas. Aqui tá bem geladinha. A gente vai passar ela no cacau. E aí a gente vai colocar assim, Pamela, olha. Nós vamos colocar 8 bolinhas em formas de cruz, tá? E aí, de novo. Passando cada uma intercalando. delas no cacau. Isso, é porque ela estava no freezer, ela acabou absorvendo a umidade, né? Então passa no cacau, olha. Então colocou 8 bolinhas. Ou seja, cada fatia terá uma bolinha. Isso. Que legal. E aí você percebe que a bolinha não desce, ela fica suspensa. Então essa é uma técnica bem bacana, mas tem que deixar a massa assar de forma que em cima ela fique sequinha. Agora eu vou colocar o restante da massa e vou levar para assar. Isso. Aí, olha só que bacana, ela tá pré-assada. Eu vou colocar essa massa crua em cima dessa massa pré-assada. Fala, Cecília, vai embatumar. Não vai. Gente, Cecília, coloque a massa e eu volto para você explicar, porque eu tô aqui curiosa, pensando, nossa, mas a massa de baixo já assou? Aí agora a de cima vai assar? E será que a de baixo vai queimar? Claro que com a Cecília não, mas fique aí que ela vai explicar. Porque, Cecília, a gente assou, pré-assou essa parte de baixo. Quando eu voltar pro forno, não vai queimar a parte de baixo ou ressecar? Não, não resseca. Como não? Porque todas é a mesma massa que você está colocando. Então, a parte de baixo, ela vai como que se agarrar na massa de cima, porque são os mesmos ingredientes. Então, eles meio que conversam e assam tudo junto. Ótimo, então é como se ela puxasse um pouco da massa crua, ela precisa do mesmo tempo para chegar. Exatamente, então ela não seca e não embatuma. E é por isso então que eu não posso deixar demais, né, a primeira camada. Não, tem que ser mais ou menos 20 minutos. Então esse toque que você põe na mão e a mão sai sequinha, mas você vê assim que ela está estruturada, ela não tá assada. Ela tá meio molinha ainda, mas ela tá sequinha, é hora de colocar as bolinhas. E dessa forma a bolinha vai ficar no meio do bolo. Isso, às vezes ela depende, né? Depende da massa. Eu peguei o pão de ló, porque o pão de ló, ele assim, se você fizer com o pão de ló, porque o pão de ló ele tem muito ar e ele é uma massa bem delicada. Se der certo com ele, vai dar certo em qualquer massa. Ótimo. Tá? Vamos descobrir como ficou? E aí, olha, o que você vai fazer? A gente tem volta. mais bolinha. A gente volta o bolo mais 20 minutos. Depois desses 20 minutos, a gente coloca as bolinhas mais no centro. Aqui ela vai afundar. Mas a nossa massa vai ficar 20 minutos no forno, então ela está estruturada já. Então, faz de conta que ela já está assada, né? Então ela vai ficar bem em cima. Eu vou mostrar ali a hora que eu cortar. Então você pôs mais no centro, por quê? Nós recheamos nas bordas e agora nós vamos rechear no centro. Então ela vai ficar toda recheada. Na ponta da fatia vai ter o creme de Nutella e no início dela também. Isso. Nossa, que delícia. Tá? É muito bacana. Então a gente vai cortar agora. Que delícia. Ó. Ai, ai. E dá pra fazer com brigadeiro também? Olha, aqui já congelado? tem uma Nutella. Então, olha que bacana. O que eu pensei, né? Falei, bom, se essa massa
dá para fazer isso com esse recheio, você pode fazer com qualquer recheio, Pamela. Por exemplo, um brigadeiro, uma trufa. Eu pensei assim, olha que lindo. Que lindo que fica! Olha que lindo. E aqui tem na pontinha, como a gente falou, né? Isso. E também no início de cada uma das 8 fatias bem generosas. Isso. Aí depois também, Pamela, você pode fazer com 3 camadas, que eu acho muito interessante. A gente faz a primeira, põe as bolinhas, né? Põe a primeira massa, vai pro forno. Põe as bolinhas, põe massa, vai pro forno. Depois você pode pôr as 4 em cima, depois mais a massa, porque você divide em 3 partes. E aí essas 4 bolinhas, elas vão ficar no meio do bolo e não em cima como essa. Ah, eu adorei essa técnica. É. E sempre respeitando cada vez que você assar cada uma das camadas, deixar uns 20 minutos pro meio tá molinho Isso, ainda. exatamente. E aí realmente não fica nem separação na massa. Isso, e é bacana. A nossa, a gente colocou meio a meio, né? Então ela vai ficar bem no meio. Essa daqui eu fiz uma caminha um pouquinho menor. Eu achei lindo e tô muito Olha que linda. aguada para experimentar esse Olha, bolo. fica Ai, ai, muito ai. lindo. Sirva mais um pedaço então para você e para o Tutu e eu volto pra gente bom. se deliciar. Mas agora vamos beijo. Vamos para a mesa. Ai, que mesa linda. Tutu. Tá perfeita. Lembra que eu te disse que era uma mesa especial? Falou. Nossa, que Falou lindeza. mesmo. E de fato é. Hoje é o dia do bolo aqui no Mulheres. Hoje é dia do bolo. Pois Que é. sorte a nossa. Que mesa Sim, linda. Sim. E esse bolo, Cecília, você já fazia ou você desenvolveu recentemente essa técnica? Eu tava falando pro Tutu, eu Pois fiz é. para chegar exatamente nesse ponto, eu fiz 8 bolos. 8 bolos? Fiz faz 2 dias que eu tô fazendo teste. Ah, cientista. E aí eu falei, ai, não gostei. Aí faz de novo. Ah, não gostei. Aí faz de novo. Até chegar nesse aqui. É, porque na verdade eu desenvolvi esse bolo com uma massa de iogurte. Aí eu falei, ai, não ficou legal. Né? Aí eu falei, vou fazer com poteló. E deu certo. Deu certo. Nossa, deu muito certo. Porque assim, Muito, tá gostoso, muito. né? Tá muito bom. E o negócio aqui é pegar Arrasou. Nutelinha, né? Tá muito bom. É, ele é bem levinho, né? E você vê, eu falei que ele não embatuma, né? Nem ele um é bem pouco. sequinho, porque ele faz esse contraste com a Nutella, porque a Nutella ela é cremosa, É, né? o creme de avelã ele é bem cremoso. E aí você fala assim, o bolo é cremoso, não pode ser cremoso, senão vai enrolar tudo Mas na ele é boca. fofinho, Né? muito fofinho. Não falamos da cobertura. O que você colocou aqui em cima? Então, essa cobertura é um coringa. Eu peguei 100 gramas de creme de leite, com 40 gramas de chocolate em pó, 40% cacau. Misturou, tá pronto. E aí fica essa Rapidinho. casquinha. Mas eu posso colocar brigadeiro, posso colocar até mesmo creme de avelã, se eu quiser, se eu for aquele time que gosta de muito creme de avelã, né? Sim, sim. E você sabe o que eu achei, assim, que eu pensei? Eu falei, bom, já que deu certo, você vê que ela fica encapsulada, né? Porque a gente passa no cacau as bolinhas. Então ela Não vai desmanchando. ela não vai desmanchando pela massa através da massa, porque senão ela vai ficar toda melada, né? E eu queria exatamente isso, que ela ela ficasse. ficasse Porque quando redondinha. você corta, você Aqui, ó. corta a esferinha no meio, né? Sim. Sim, E sim. é isso que dá o charme no O bolo, efeito. né? Aí eu falei, já pensou você pegar um brigadeiro branco, colocar um moranguinho bem pequenininho, colocar no Eu bolo, a falo hora que que é você uma cientista, cortar... a cabeça Cientista. começa foi a assim, misturar é. um monte de coisa. Não, e não para, né? É, Um foi, laboratório. Olha a quantidade de criações que temos nessa mesa. é trufa, o recheio que você quiser. Se você quiser usar essa técnica, pode usar em qualquer massa, em qualquer recheio. Delicioso. Isso é bacana. Tá maravilhoso. Você tem muito talento, seus bolos são ótimos. Obrigada. Fofinho, criativo, né, Tutu? E esse Aquele ali tem uma formato de piscina? coração? Nós dois apontamos na mesma hora Esse para aqui, o mesmo bolo, para saber a mesma coisa. o bolo de coração, A gente queria saber o que é isso. É uma piscina? é uma piscina de brigadeiro. Minha O nossa. pensamento fluiu aqui A entre gente fez esse bolo pro Dia dos Pais, né? Inclusive aquele lá é o vulcão, que ele é todo cheio de chocolate, Nossa. que é bem bacana. Se você fizer assim, ó, ele tá totalmente, ó, Olha, molinho. ele tá totalmente cheio de chocolate. É uma Achei mais piscina o aí. pessoal ver. Olha, uma É. piscinona. Então a gente fez, eu achei que
O Se o Fefito. Fefito tivesse aí, eu falei, eu vou levar um pra ele. Se ele tiver, ele é chocolatudo, né? Eu bem disse, eu falei tchau, Fefito. Tchau, tchau. Eu vou deixar para você o contato da Cecília, que faz essas obras de artes. É o @Chefe Cecília Victório. O YouTube é Chefe Cecília Victório. E o site bolosdacecilia.com.br. Só delícias para você. Delícia, Cecília. Parabéns, você é muito, muito talentosa. Ô, Pamela, Demais. você me permite, eu precisava só falar uma Claro. coisa? A última vez que eu vim no programa, eu fiz uma chamada, né? Para as pessoas que quisessem empreender na área de bolos. Então, que fosse lá no Instagram, lá no direct, fizesse as inscrições, que as 10 primeiras seriam as escolhidas para passar as 5 primeiras numa segunda e as 5 primeiras numa outra segunda-feira. Certo. A gente fez, foi super bom, maravilhoso, e eu não consegui assim, atender a todo mundo, né? Então, assim, eu vou tentar fazer outras turmas, vamos ver como é que vai fazer. Eu tinha um projeto também, que veio com a pandemia, eu precisei parar com esse projeto de tornar as mulheres empreendedoras na área de bolos. Projeto lindo. É um projeto lindo, né? Que agora eu estou retomando. Que legal. E eu queria assim, pedir para as pessoas ficarem. Vai ter bastante coisa por aí, né? Para as pessoas ficarem ligadinhas lá no Instagram que vai ter novidades com esse projeto. Então já siga a Cecília nas Isso. redes sociais, porque novidades virão. E Isso. ótimas novidades. Repete o Instagram, Cecília. Chefe Cecília Victória, @Chefe Cecília Victório. Perfeito. Você acha que novidade é só no Instagram da Cecília? Não. Por aqui vamos ter novidades também, dona Cecília. E novidades curiosas que envolvem Pamela. Eita, Vamos lá. A Pamela. eita. A Pamela, você mesmo. O que eu fiz? Não tá sabendo? Não. O diretor não te passou no ponto? Não. Esse diretor tá misterioso. Ele tá misterioso esses dias. Mas